O Manchester City de Pep Guardiola, um time que a gente se acostumou a ver como uma máquina de vitórias, passou por uma turbulência inesperada. Na temporada passada, a equipe que parecia invencível de repente se tornou vulnerável, um time normal, culminando em uma campanha que deixou torcedores e analistas com uma pulga atrás da orelha. Hoje, por outro lado, o City mostra que ele tá de volta, brigando no topo da Premier League e jogando com a autoridade de um campeão. Mas o que na prática realmente mudou? Se você acha que a resposta tá só nas novas contratações ou num simples resgate de confiança, esse vídeo vai te provar que a história é muito mais profunda do que isso. Muita gente olha para os números, vê a posse de bola do City ultrapassando de novo 60% em quase todos os jogos e conclui que nada mudou significativamente. Mas essa é a maior armadilha de quem tenta fazer uma análise tática, se apegar só nos números de forma fria. Ter a bola não significa jogar exatamente da mesma forma, e é aqui que tá o segredo da reinvenção do Guardiola nessa temporada. Nesse vídeo a gente vai desvendar a revolução silenciosa que tá acontecendo nos bastidores do Etihad. Uma mudança tática que transformou a função da posse de bola e ressuscitou o instinto matador do time. Se prepara para entender como o City aprendeu a usar sua maior força não só para controlar, mas para atrair, manipular e destruir os seus adversários. E para entender a solução, a gente precisa primeiro mergulhar no problema da temporada passada. No segundo turno da temporada passada, o City toma esse gol aqui do Arsenal com 1 minuto e 44 segundos de jogo, mas o que parece só um gol do adversário que acabou amassando o City dentro de casa, num jogo por 5-1, revela outros detalhes que a gente precisa ficar atento e que fazem a gente entender os problemas que o Guardiola enfrentou. Primeiro a gente vai ver a saída de bola do City se organizando e o Arsenal subindo para pressionar. O que a gente percebe logo de cara? O Odegaard e o Declan Rice estão encaixados nos dois meias que baixaram para se aproximar e ajudar na saída de bola. Só que a gente precisa aqui entender que geralmente o centro do campo é onde está mais congestionado, onde facilita para o adversário fazer os encaixes e não vai ter nenhum espaço para o adversário percorrer. Aqui pela beirada a gente ainda vê o lateral esquerdo, o Gvardiol, sendo marcado pelo Martinelli. Mais na frente, um outro encaixe, e aqui vai ficar bem claro. O Havertz, que é esse centroavante, ele tem a referência dividida entre 3 jogadores, os 2 zagueiros, o Rúben Dias e o Akanji, e o goleiro Ortega nessa partida. Mas olha que interessante, a jogada vai se construir e o City vai optar a fazer a saída aqui pelo lado esquerdo. E logo que a bola entra por aqui, tanto o Gvardiol quanto o Guardiola na beirada do campo entendem que se o Arsenal veio construir por aqui, tá todo mundo encaixado e o único jogador que tem que dividir referência é o Havertz e ele entendeu que ele vem marcar o Rúben Dias e o goleiro, significa que o Akanji lá do outro lado teoricamente é o homem livre. O City começa a construir a jogada, olha o Akanji livre lá pelo outro lado, e aí todo mundo entende que a construção é pelo lado. Até o Ortega sinaliza que é por lá. O Stones, não o Rúben Dias, vai fazer essa virada, a bola chega no Akanji, e aqui uma diferença que a gente vai reparar para essa temporada e que eu preciso que você esteja atento, porque logo mais eu vou voltar nessa questão. Geralmente, na temporada passada, quem eram os jogadores que construíam com um pouco mais de espaço, que construíam pela beirada, que poderiam ser os homens livres, eram jogadores com perfil de zagueiro. O Akanji, um zagueiro, e aqui pelo outro lado o Gvardiol, fazendo o papel de lateral esquerdo, mas também com um perfil de zagueiro. E qual que é o problema disso? Teoricamente nenhum, o City foi campeão assim diversas vezes, mas no momento em que a equipe não consegue performar, a gente começa a entender que a saída de bola passa a ser um problema, e isso daqui fica bastante claro. O Akanji domina, talvez sem o mesmo cacuete de um volante, de um meia, de girar para cima da marcação, e talvez até a tranquilidade de jogar pressionado, como um Bernardo Silva, um Foden ou um Kovacic conseguem fazer. Resultado, acaba sendo desarmado pelo Trossard, de primeira o Rice solta o passe, e aqui o Havertz, que antes marcava em inferioridade, vai receber livre na frente, e quando a pressão chega ele só rola pro lado pro Odegaard abrir o placar. A temporada passada do City foi marcada por uma fragilidade que começava desde a base, a saída de bola. O time que antes construía com uma segurança quase arrogante, com excesso de confiança do goleiro Ederson, começou a cometer erros fatais no seu próprio campo. E o problema é que isso gerou um ciclo destrutivo para o time. Uma falha na construção levava um gol sofrido como esse do Odegaard, que por sua vez minava a confiança dos jogadores, resultando em uma performance ainda pior e consequentemente em mais erros. Era um ciclo vicioso que acabava com a confiança do time e que gerava resultados ruins. E aí a gente vê que a confiança baixa, ela não era a causa, mas a consequência de uma vulnerabilidade tática. O ponto mais baixo dessa crise para mim foi o momento que expôs essa ferida para todo mundo ver. Foi essa
dolorosa goleada de 5-1 sofrida para o Arsenal no Emirates Stadium em fevereiro de 2025. Ficou claro que alguma coisa precisava mudar para essa temporada 25-26. Aquele time que sufocava os adversários no campo de ataque estava sendo pego na sua própria armadilha, estava sendo incapaz de lidar com a pressão e sem alternativa para escapar dela. Aquele jogo não foi uma derrota, ou melhor, não foi só uma derrota, foi um diagnóstico público de um time que precisava urgentemente se reinventar para sobreviver na elite do futebol inglês. E aí, diante de todo esse colapso, é óbvio que isso não ia ficar por aí. O Guardiola promoveu uma revolução silenciosa, mas extremamente profunda. E a solução foi centralizar a responsabilidade da saída de bola nos jogadores tecnicamente mais dotados para essa função, os meias. Em vez de exigir que os laterais e os zagueiros fossem os principais construtores sob pressão, o City passou a formar um núcleo com 2 ou até 3 meias, como o Nico, o Bernardo Silva, o Reinders ou até o Foden para garantir que a bola saísse limpa e segura da defesa. E ó, o exemplo que eu vou te dar, o Haaland perde uma grande chance nos primeiros minutos contra o Fulham. Mas mais importante do que ver a conclusão da jogada é a gente entender a origem dela e os mecanismos que o City tem usado para construir as jogadas. A gente vai ver uma saída de bola bem interessante. Em 3+2, um desenho que fica extremamente claro aqui, uma linha praticamente de 3 zagueiros e 2 meias na frente. Mas olha que curioso, o zagueiro central, o Rúben Dias, é um jogador mais de apoio, de passe para os lados, porque quem vai ocupar o corredor é o Gvardiol, que não vai ser protagonista em construção, e pela direita o Bernardo Silva, que ele não tá jogando de lateral. Ele é um meia que baixa para ser esse recurso técnico para ajudar a construir. E mais por dentro o Nico e o Reinders, que podem sim ser construtores, mas da mesma forma eles acabam sendo mais marcados. Então você tem um Bernardo Silva, que por vezes vai ser o Nico, por vezes vai ser o Reinders, o Cherki ou até o Foden, como um jogador mais técnico pela beirada, podendo ser esse homem livre que o Akanji não conseguiu ser bem contra o Arsenal. Na sequência da jogada, a gente vai ver que não tem nenhuma criatividade genial, mas são alguns mecanismos que trazem segurança para o City e que vai ajudar a chegar naquela chance perdida pelo Haaland lá na frente. Olha a tranquilidade e segurança do Bernardo para dominar, conduzir para cima do marcador e vejam a posição dos laterais. O Matheus Nunes, ele tá funcionando praticamente como um ponta pela direita, enquanto o O'Reilly, o lateral esquerdo, vem jogar por dentro, como um meia pela esquerda. E aí tem alguns pontos curiosos que a gente pode perceber. Veja, o Bernardo Silva conduzindo, ele atrai a atenção do Iwobi, esse camisa 17 do Fulham. Enquanto mais avançado, o Foden segura o lateral. É como se fosse um 3 contra 2 aqui pela beirada e o Matheus Nunes fosse ser esse homem livre. Um jogador com mais qualidade técnica para ser um lateral, mas nem tanta qualidade técnica para ser um meia. Na sequência da jogada, ele vai justamente procurar o Phil Foden por dentro. E aqui uma aula de domínio. Domina com o pé mais distante para já dominar tirando do marcador, e essa é uma qualidade que os meias vão ter mais do que laterais, por exemplo. Você tem um Bernardo Silva que também tem essa qualidade na saída de bola, acrescenta demais. Mas ainda assim, o City coloca o Foden, coloca outros jogadores técnicos mais avançados para serem determinantes também no último terço. E aqui uma jogada muito interessante. Se antes a gente falava que o City sofria com a pressão alta dos adversários, a gente começa a entender que o City nessa temporada consegue aproveitar a pressão alta dos adversários. O Fulham subiu e aí você vai ver o Haaland, uma máquina para atacar as costas da defesa, sendo o primeiro jogador a tentar infiltrar. E justamente o Foden encontra um passe na medida e aqui o norueguês perde uma excelente oportunidade com 5 minutos de jogo. Mas se tá criando, uma hora a gente sabe que ele vai guardar. E essa capacidade de se reinventar, de identificar um problema e mudar a rota para alcançar um objetivo não vale só pro futebol. Muitas vezes na vida a gente percebe que alguma coisa não vai bem, mas continua insistindo no mesmo caminho e esperando um resultado diferente. E eu vou te dar um exemplo que talvez seja a sua realidade. A calvície, por exemplo, é uma realidade para muitos homens. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que ela atinge metade dos homens com até 50 anos. E para muita gente, os primeiros sintomas começam a aparecer bem antes, percebendo queda de cabelo antes mesmo dos 30 anos. E fica tranquilo, esse é um problema comum como qualquer outro que a gente vai passar na vida, mas que ainda é um tabu e que afeta muito a autoestima do homem. E assim como o City precisou de uma nova estratégia, talvez seja a hora de você também procurar uma nova. E é aqui que entra a Manual, a nossa parceira do vídeo de hoje. A Manual é uma plataforma de saúde 100% online que descomplica o tratamento para calvície de uma forma prática e segura. Chega de esperar meses por uma consulta ou ficar pulando de farmácia em farmácia. Com a Manual você responde um questionário de saúde online,
um médico credenciado avalia o seu caso e, se você for indicado, você recebe uma orientação personalizada como essa. E aí, se alguma medicação for prescrita, o tratamento é manipulado por uma farmácia credenciada e entregue com frete grátis numa caixa super discreta como essa que eu recebi, sem nenhuma identificação da marca por fora, para garantir a sua privacidade. A Manual já ajudou mais de 500 mil homens a mudar essa realidade, então se você quer começar 2026 diferente, a hora de começar a mudança é agora. Acesse o site da Manual pelo link que tá aqui na descrição e no comentário fixado e usa o cupom SIMONETTE, que assim você vai ganhar 40% de desconto no seu primeiro pedido. E pode confiar, a Manual tem o selo RA1000 no Reclame Aqui, a nota máxima de reputação e atendimento com vários depoimentos que confirmam o que eu tô falando aqui. Esse vídeo te encontrou na melhor hora possível e eu quero que ele seja o empurrãozinho que você precisa para mudar a sua realidade ainda hoje, fechou? Não espera 2026 chegar para começar a sua transformação. A Manual pode facilitar a sua jornada oferecendo um tratamento seguro e com acompanhamento completo. E essa mudança ela não só corrigiu essa vulnerabilidade do time, mas ela redefiniu o papel de outras peças no tabuleiro. Então eu trago vocês aqui para a prancheta para a gente entender como é que funciona esse Manchester City na prática. A gente vai ver o Donnarumma no gol, trazendo essa substituição ao Ederson, até surpreendendo muita gente, e aí a gente vai ver uma dupla de zaga que a gente já estava acostumado. O Gvardiol passa a ser o zagueiro pela esquerda e pela direita o Rúben Dias, eles cada vez menos protagonistas em construção. Como laterais, o Matheus Nunes, um jogador que está sendo reinventado pelo Guardiola, que segundo ele não era o suficiente para ser um meia, mas vem sendo redescoberto como um lateral direito e começa muito bem nessa temporada. Pela esquerda, o jovem O'Reilly, que acaba roubando a vaga do Aït-Nouri, que foi contratado no início da temporada, mas muito pelo entendimento tático, sendo formado desde as categorias de base do Manchester City, passa a entender o funcionamento de toda a equipe e é uma peça pronta para entrar no time e fazer todo o sistema tático funcionar de forma coletiva. O Rodri poderia ser o volante, mas a gente vem entendendo que o Rodri vem enfrentando problemas com lesão, e quem muito atribuiu a queda de rendimento na temporada passada à ausência do Rodri, começa a entender nessa temporada que o problema era mais profundo do que isso. O Nico vem sendo cada vez mais o titular devido ao problema físico do Rodri, e aí a gente vai ver alguns pontos interessantes mais na frente. O Haaland como um camisa 9, o Doku sendo ponta esquerda que pode tanto pisar na linha lateral quanto jogar um pouco mais por dentro num espaço mais restrito, e pela direita a gente vê o Cherki, que tem o mesmo papel, pode jogar mais aberto, mas geralmente vai ser um meia a mais por dentro. E aí dois meias, Bernardo Silva por um lado, Phil Foden por outro. Ainda que a gente possa entender esse time também com o Reinders entrando, por exemplo, o Cherki saindo e o Foden vindo ocupar a beirada, já que muitas vezes o Matheus Nunes vai ultrapassar, ser esse ponta na fase ofensiva, o Foden pode jogar um pouquinho mais por dentro. E aí tem um ponto que me chama muita atenção. Se a gente tem o Matheus Nunes subindo por um lado como ponta, o Doku pisando na lateral e o O'Reilly vindo jogar por dentro, a gente vê uma saída de bola sendo feita muito pelos meias. O Reinders pode ser esse lateral esquerdo, o Bernardo Silva pode ser um lateral direito e o Nico ou baixa como zagueiro ou como volante. Então basicamente você avança os seus laterais para ter uma posição de mais conclusão das jogadas, de mais agressividade, de mais espaço de força, e você coloca os seus meias para serem mais criativos, mais longe do gol, mas para destravar a saída de bola. E aí para mim o maior exemplo dessa transformação é o Matheus Nunes. Depois de uma temporada extremamente irregular, marcada por muitas críticas e principalmente por uma crítica pública do Guardiola, que chegou a dizer que ele não era inteligente o suficiente para atuar no meio. He can become a good right back for the physicality. I think he's not a player to play in the middle because he's not enough clever. O Nunes foi reinventado nessa temporada. Ele deixou de ser o meia criativo que muita gente esperava que ele seria para se tornar um jogador de mais força, de espaço de força, da beirada do campo, de puxada, de arrancada, de condução e ocupar um espaço pela lateral direita. E na temporada passada ele já começou a exercer esse papel, mas foi em 2025-26 que ele se concretizou nessa função nova. Ele não precisava mais ser o cérebro, mas sim uma peça funcional para dar equilíbrio ao time e permitir que os verdadeiros construtores, os meias e volantes, tivessem mais liberdade e segurança para ditar o ritmo do jogo. E aí a gente entende que a transformação do Matheus Nunes é um ponto fundamental para a mudança do próprio City, uma adaptação inteligente que prioriza a função do jogador e a segurança no lugar de uma ideia fixa, fechada de como um jogador devia atuar. É mais sobre a função do que sobre a posição. Com a base do time mais seguro, o Guardiola pôde focar em refinar o ataque. A peça central dessa nova engrenagem é Erling Haaland, mas não da forma com que todo mundo imaginava. A gente se acostumou a ver o Haaland sendo um concluidor de jogadas. Naquele outro lance que eu mostrei aqui no vídeo, ele acaba perdendo uma chance clara, mas nesse mesmo jogo contra o Fulham ele é uma peça fundamental e olha que ele nem pisa na área. A gente vai ver a saída do City sendo feita naquela mesma estrutura que eu mostrei minutos atrás, uma saída em 3 mais 2. E aí tem um ponto mais adiante que eu quero chamar a atenção. Perceba mais uma vez como
como que marca o Fulham, num 4-4-2 extremamente compacto, mas que se propõe sim a pressionar o Manchester City. Olha, por exemplo, a distância que a última linha de defesa tá do goleiro, e isso vai ser importante. O Manchester City começa a construir, o Rúben Dias vai procurar um passe arriscado, na profundidade, de um Haaland que não vai atacar as costas da defesa, mas que vai baixar como um pivô com muita força física. E a partir do momento em que ele baixa sendo esse pivô, a linha de 4 do Fulham acaba sendo desestruturada. Um dos zagueiros tem que saltar, e você sabe que se um zagueiro saiu de posição, vai abrir espaço para alguém infiltrar nas costas dele. E perceba, com uma linha alta, distante do próprio gol, essa desestruturação vai gerar uma oportunidade para o Manchester City. E justamente o Reinders, que era um dos meias, entende esse caminho. Se o Haaland baixou, alguém tem que entrar nesse espaço que foi aberto. O Haaland baixa, gira e com um passe na profundidade, prevendo que alguém infiltrou naquele espaço, vai encontrar o Reinders sozinho para bater na saída do goleiro e marcar o 2-0 do City ainda na primeira etapa. Então vem comigo, esquece a ideia de que o Haaland é só um finalizador. Nessa nova versão do City, o Haaland se tornou uma isca, um criador de espaços. Ele passou a trabalhar mais de costas pro gol, fazendo pivô, atraindo a marcação dos zagueiros e com isso abrindo verdadeiras avenidas na defesa adversária. E essa movimentação virou a chave para explorar a maior tendência tática da Premier League, a marcação alta. Times como o Liverpool e até times de meio de tabela como o Fulham sobem geralmente as linhas para pressionar, deixando um campo aberto nas costas da defesa. E o mais curioso disso tudo é que essa foi uma tendência que o próprio City ajudou a construir, sofreu muito com ela na temporada passada. E agora o Guardiola começa a ser um dos pioneiros para encontrar o antídoto da pressão alta. E é cada vez mais nesse espaço que o novo City prospera. E se o Haaland é quem cria o espaço, quem vai explorar muitas vezes é o Jeremy Doku. A estratégia de atrair o adversário para depois atacar em velocidade fez do Doku a arma de desequilíbrio mais potente dessa temporada da Premier League. Com mais campo para acelerar e mais espaço, ele geralmente está em situações de 1 contra 1, cenário perfeito para sua principal habilidade. Mais um lance mal concluído aqui pelo Cherki, mas que mostra uma boa qualidade de construção do City num dos jogos mais difíceis da temporada contra o Liverpool. A gente vai ver a saída de bola sendo feita e eu quero chamar a atenção para como que os meias se aproximam enquanto geralmente os laterais avançam. Foden, Bernardo Silva e Cherki baixam praticamente como volantes, enquanto o O'Reilly ali pela beirada avança como um meia. E o Doku fica esperando ali na beirada do campo. E aí quando o City atrai todo mundo para o próprio campo, o Guardiola vai procurar quem? O Haaland. Justamente para atrair a defesa e gerar espaço nas costas de uma pressão alta. Se liga na movimentação aqui do Konaté. Mais uma vez, o zagueiro segue para perseguir o Haaland e desestrutura a linha de defesa, assim como no lance que eu acabei de mostrar contra o Fulham. O Haaland dessa vez não recupera de primeira, só que esse movimento gera uma consequência na linha do Liverpool. Se o Konaté teve que subir, o Bradley, o lateral direito, ele teve que fechar como um zagueiro, e isso vai gerar uma oportunidade lá pela beirada. O Haaland perde, pressiona, o Foden recupera e se liga como o O'Reilly entende a jogada e sinaliza que o Doku pela beirada vai ser o homem livre. O Foden solta o passe e aqui é a situação que todo ponta ama em receber. Situação de 1 contra 1 com um campo aberto gigantesco nas costas da defesa. Ele conduz e o mais importante aqui não vão ser nem os dribles, mas essa hesitação que ele vai gerando no lateral. A dúvida se ele vai driblar ou não. E justamente com esses movimentos eu quero te chamar a atenção para o O'Reilly aqui dentro da área. O camisa 33 segura o Konaté, faz um bloqueio para o passe entrar um pouco atrasado. Eu imagino que a ideia era até o passe no Foden, mas ela encontra muito melhor o Cherki dentro da área, que vai perder uma grande oportunidade com 16 minutos num jogo extremamente importante. Esse outro lance aqui é muito interessante. Olha o Matheus Nunes de lateral no 1 contra 1 contra o Wirtz, que não vai se sair muito bem. O Nunes ganha o duelo, o City recupera e eu vou te chamar a atenção para os movimentos do Nico. Praticamente lembrando bastante o Rodri. Faz um jogo de pescoço, olha para a bola, mapeia o outro lado, mapeia a pressão e ele entende que o Szoboszlai vem subindo para pressionar ele. E nada mais útil do que uma pressão do que um toque no contrapé. Se o Szoboszlai pressiona em uma direção, ele solta o passe na outra para encontrar o Phil Foden com um domínio preciso, sempre preciso do Foden com o pé mais distante para acelerar na transição. E se o Liverpool subiu para pressionar, vai existir espaço aonde? Nas costas da defesa. O Doku domina, mais uma vez com tempo e espaço, e aqui a gente vai ver um cenário muito útil para o Manchester City. Praticamente um 3 contra 3, já que aqui pela esquerda o lateral está sendo praticamente superado. E a transição é muito útil justamente porque é nesse cenário que você consegue encontrar mais facilmente uma igualdade numérica. Num jogo difícil e competido como esse contra o Liverpool, é muito difícil você chegar nesse contexto. E numa puxada de transição com uma arrancada do Foden, você consegue com mais facilidade. O Doku distrai o Bradley e encontra um passe na profundidade para o Foden, que por um detalhe
ali, não consegue dominar e vai acabar sendo desarmado pelo Van Dijk. E no saldo disso tudo, os números provam isso que eu falei. Com uma média de impressionantes 8,67 dribles por jogo, o Doku é estatisticamente o segundo jogador que mais dribla no futebol mundial, atrás só do Lamine Yamal. E em jogos-chave, como nessa vitória contra o Liverpool, essa característica ficou escancarada. E aí essa combinação do Haaland que atrai os defensores, do Doku que ataca os espaços vazios, com um Foden que faz um pouquinho de tudo, é a síntese da nova letalidade do Manchester City. E aí a gente vê que no fim das contas a grande revelação sobre a volta do City ao topo não tá numa peça única, numa contratação que mudou tudo, mas na forma como todas elas foram reconfiguradas para servir uma nova filosofia. A posse de bola, que antes era uma ferramenta de controle e ocupação do campo de ataque, com muitos passes, que às vezes gerava até um pouco de desinteresse no jogo, foi reinterpretada pelo maior gênio tático dessa geração e agora uma isca para um jogo mais direto. O City do Guardiola continua dominando a estatística de posse, frequentemente ultrapassando os 60% de posse por jogo, mas a função dessa posse mudou radicalmente. O time agora constrói mais longe do gol, com a segurança dos meias mais próximos dos zagueiros, convidando o adversário a sair da zona de conforto, e quando o adversário morde a isca, o City ataca com a força do Haaland, a velocidade do Doku e a criatividade do Cherki e do Foden, explorando os espaços com uma eficiência quase que mortal. E é essa, meus amigos, a mudança que explica por que o campeão tá de volta. Mas essa é só a minha humilde análise, eu quero saber a sua. Qual que é outra mudança tática que você percebeu nesse novo Manchester City? Deixa aqui nos comentários e quem sabe a sua ideia não vira o tema do nosso próximo vídeo.